momentos de iluminação, idade não cronológica. A tua é a idade espiritual, que te assinala a evolução, refletindo-se no teu comportamento emocional e intelecto moral. As novas experiências te ensejarão retificação de conduta, se equivocada, burilamento interior e lapidação das possibilidades inesgotáveis que jaz adormecidas. A idade cronológica vale pelas conquistas logradas, pelos relacionamentos adquiridos, pelas responsabilidades, liberdade e plenitude que consigas interiormente. O homem do mundo, gozador, sem maiores aspirações, estabelece períodos em que a vida parece-lhe adquirir significado, programando-se para essa fase que, ultrapassada, se lhe apresentará depois como tendo sido de breve duração. Os anos dourados, demitizado o período juvenil, são os de todas as idades, cada uma delas assinalada pelas suas próprias características. O encontro da infância prolonga-se pelo verdor da adolescência e suas aspirações chegam à idade da razão, enriquecidas de conhecimento e valores éticos, programadores da velhice iluminada pela harmonia do bem-estar. As atividades que tiveram curso durante a existência culminam na terceira idade, plena de sabedoria e realizações, atuando em favor dos cometimentos eternos, transcendendo ao período em que se esteja vivendo na Terra. Assim, não são importantes a época e o momento que se vive, senão pela forma como se o estão utilizando, de que maneira, se produtiva ou geradora de conflitos. Cada dia oferece nova oportunidade de autorrealização, de avaliação de atitudes com os seus correspondentes comportamentos saneadores do mal e estimulantes para o bem. O indivíduo deve adquirir a percepção de si mesmo a fim de bem situar-se em qualquer época e lugar, sem desperdício de tempo ou perda de ocasião, de integridade real no espírito da vida. Não se alienando, participa das lutas e atividades do momento como da coletividade, sem desorganizar os seus programas íntimos, podendo manter as suas opções como forma de respeito a si mesmo, ao seu grupo social e à vida. Há quem estabeleça em qual idade irá ser feliz, perdendo todas as ensanchas de sê-lo a cada momento. Mais tarde passará a sofrer de neurose depressiva em razão de não haver fluído suficientemente, deixando-se consumir pelo conflito de que já não pode desfrutar o que perdeu ou não dispor mais de força para repetir a façanha. Acumula então recordações tristes e nega-se a novas alegrias, anulando os valores que possui, enquanto desenvolve conflitos cada vez mais destrutíveis. Cada fase da vida tem os seus percalços e as suas bênçãos. Vivê-los com empatia e entusiasmo é a atitude de quem já amadureceu emocionalmente. A vida não se detém e o tempo não se interrompe.
Queira-se ou não, isso é inexorável. Pode ser pleno na infância e imaturo na idade da razão. O desenvolvimento dos valores éticos e emocionais não deve cessar nunca, interrompendo-se, o homem na marcha que o leva a alcançar mais altos e expressivos índices de conhecimento, de vivência, de atividade. Assim, o objetivo é viver com consciência criativa, sinceridade e bondade no coração, tornando a existência um hino de louvor que não deve cessar, nem mesmo com a morte corporal. Não consideres instáveis estes tempos, ante o programa que estabelece-te para a tua autorrealização. Se não dispõe de amor e coragem para sobrepô-los às consequências do tempo e lugar, não estás edificando para o porvir. Seja qual for a tua idade cronológica, concede-te viver o encanto e as belezas próprias que lhe são inerentes, aplicando os teus recursos nas metas psicológicas e espirituais que deves atingir. A tua idade ideal é aquela que te propicia mais amplas possibilidades de autodescobrimento, de autoiluminação e de serviço em favor do bem geral. Ela finaliza: esta idade são todas as idades do teu ser eterno. Que assim seja. Eu vou convidar o Erlei para fazer a prece inicial, depois os comentários, tá? Vamos começar com a prece, tá, Erlei, por gentileza. Grande Mestre Jesus, unificando todos nós aqui na nossa escola e outros que também estão no labor espiritual, fazendo uma homogeneização desse grupo, elevando as nossas mentes aos planos espirituais. Agradecido por aqui podermos estarmos, estudarmos, realizarmos e vermos o que é de melhor, porque é muito sensacional cada descoberta, cada conhecimento que nós obtemos na escalada material para espiritual. Assim sendo, vamos agradecendo, lembrando daqueles que estão lá fora, em dificuldade nos hospitais, nos presídios, onde quer que seja, e abonando a tranquilidade para que possa se festejar no dia de hoje, o Dia dos Pais, que é um dia comum, mas que é uma lembrança e é até um motivo de fazer uma nova união àqueles que estão divergindo dos seus lares. Assim sendo, queremos mais uma vez agradecer pela oportunidade da lida, do contato com os irmãos exteriores, ou seja, os desencarnados, para que melhor possamos nos aperfeiçoar nos estudos. E assim sendo, é aquele dia maravilhoso, aquele dia especial porque cada gota de luz que vem é uma reserva de conhecimentos que adquirimos. E assim sendo, agradecemos por tudo, as bênçãos da vida. E assim sendo, eu passo a palavra ao irmão. Tá bom, obrigado. Agora merece um comentário que a gente estava falando sobre a idade da pouco. Não, eu ia falar, não é coincidência, né? Não pode ser. Muito legal. E a mensagem dela foi calquinar a luva, né? A gente estava comentando aqui sobre idade, né? Não é, seu Fernando? Pô, experiência, né, e tal, que você vai adquirindo e vem a página por acaso, não é, né? Mas... É verdade, Eu não botei carro não, porque eu só botei mais para os idosos. A mensagem que eu botei que falava do idoso e do velho. A maneira que a pessoa sente. Uma mensagem. Então, uma colega minha que passou.
Aí no início, estava dizendo antes que a velhice é uma reserva, né, de conhecimentos que se tem. Na leitura, acabou observando também esse lado, dizendo sobre a nossa idade cronológica, ou seja, aquela experiência que de vez em quando nós viemos aqui no plano terreno a nível de reencarnação. Então essa reencarnação é um produto que nós temos que levar mais em conta a sabedoria, as realizações, as invenções que nós podemos praticar. É que nós intertemos muito com determinadas coisas que tem, né, que mexe com o fator carne, o fator vaidade, o serviço, esse movimento do plano terreno. Mas, na realidade, é uma coisa muito bela a nossa vida de estrutura, né? De estruturação, de reencarnação. Mas a Joana de Anjos, ela não fala ali sobre a velhice, não. Ela fala ali idade não cronológica. Então, qual é a tua idade? Você é velho, você é novo, você é jovem? Eu acho que isso é um conceito, como diz você, piega. Por quê? Eu acho que a idade está dentro de cada um. O que cada um faz, que Mas vai é o que ela está dizendo. Eu conheci um cara, quando eu estava na casa na casa do Caveiro, lá do Barcelos, o pai da Aline, sogro dele. O cara tem 79 anos, se formou em Direito, estava tentando fazer o AD, 79 anos, ele se formou em Direito, Mas é sociólogo. Mas tem tido muitos Eu casos. não sei, cara, mas o pessoal, Valdemir, mas o que acontece? É um cara que saiu dessa coisa da idade. Saiu disso da idade, acima da coisa. Senão você não pode ficar preso a isso. É essa coisa que incentiva. Acho que uma vez eu ouvi lá atrás, eu não me lembro quem falou isso. A pessoa, ela começa a morrer quando os sonhos delas começam a morrer junto. Você não pode deixar teu sonho. Você tem que ir até o último dia da tua vida acreditando naquele sonho, cara. Então você nunca vai ficar velho. O sonho que você tem, você tem que levar até o final. Você nunca vai ficar, independente dos problemas, da condição física que você tenha, o teu sonho ele tem que estar ativo dentro de você. Ele falou tudo, a condição física. É outra coisa, né? Tudo é questão de crença. Ele acha que aquilo tem que ser um objetivo que ele tem que alcançar, é a crença dele. Agora, tem gente que acha que esse lado, chegando aos 70, 80 anos, esse lado é uma necessidade de autoafirmação e que aquilo é pequeno em cima da renúncia de si próprio para o próximo. Cada um. Saindo da idade, me lembrei de você essa semana, Fala aí. no acidente. Aí veio aquela série das pessoas que perderam o avião. Caramba, me lembrei de tudo. Aí meus que perderam o avião não entrevista. Vai dizer O cara, as duas garotas, que é um espírito, pô. as duas garotas que perderam, o cara que perdeu o avião, o cara nem perdeu o avião. Não, o cara armou até um tumulto lá, queria dar até porrada no outro, né? Depois ele voltou para agradecer. É mesmo? Jeito Legal, parar. veio te dar feliz. É, a gente faz, Vai, Carlos, manda aí. Vamos aí. Eu ri pra caramba. Eu escolhi uma Ô, leitura. Carlos, o cara que perdeu o avião queria brigar porque perdeu o avião? É. Aí depois voltou pra... Agradecer. Eu queria mudar porque perdeu. Olhando assim é Não, engraçado, mas na hora brigar porque o cara não chegou 1 hora antes. O avião ainda estava lá, mas o cara não deixou ele entrar. Ele chegou perto de sair, o cara falou, não dá, e o outro queria o outro. Ele mais dois Depois ele voltou Caraca, para agradecer. Eu escolhi uma leitura aqui que eu não estava muito satisfeito. Agora, sentado aqui, eu achei uma mais adequada à pergunta do Livro dos Espíritos. Então, o livro é Encontro Marcado, sem a Fátima Bernardes, Francisco Cante Xavier, editado pelo Emmanuel. Lição 59, auxílio e esforço próprio. Aí tem aqui tema, auxílio externo e esforço próprio. esse auxílio é externo. Auxílio externo e esforço próprio. Só dá um tempinho aqui que eu limpei, mas ainda está embaçado aqui no canto. Causa e efeito. O que está acontecendo é causa e efeito. Não, mas aqui vai dizer... Não, tô falando aqui. Ah. Segunda-feira. Você lembra de segunda-feira? Logo na terça-feira já veio o efeito. Causa e efeito. Vai lá. Então, vamos amemos a consolação.
Amemos a consolação, usando-a, porém, à maneira de óleo que lubrifica a máquina, sem exonerá-la da atividade precisa. O Criador estabelece auxílio incessante para todas as necessidades da criação, mas determina que a lei do trabalho seja cumprida em todas as direções. A árvore encontra adubo no solo e alimento na atmosfera. No entanto, deve produzir o fruto conforme a espécie a que pertence. A ostra, conquanto usufrua o agasalho da concha e se rejubile na água nutriente do mar, fabrica a pérola no âmago de si mesma. Não fujas assim à responsabilidade de pensar e realizar. Rogas o amparo da eterna sabedoria, solicitas a inspiração dos mensageiros da luz, requisitas esse ou aquele obséquio de amigos desencarnados. Pedes concursos incessantes às forças da natureza. Não te falta o apoio do céu e da terra. Todavia, ninguém te consegue isentar das próprias obrigações. Raciocina e perceberás que o auxílio e o esforço próprio funcionam, conjugados em todos os lances da experiência. O costureiro faz a roupa, contudo se prende vestir-te, não há de envergá-la. O médico prescreve a medicação, mas para curar-te não deve ingeri-la. O professor explica regras, no entanto, não te substitui a cabeça na assimilação dos ensinamentos. O fotógrafo tira-te expressivo retrato, entretanto, se procura fixar-te a imagem, não te toma o lugar diante da objetiva. Agradeçamos as contribuições que a bondade divina e a fraternidade humana nos estendem a cada passo, mas não nos esqueçamos do dever de servir voluntariamente no bem de todos, a favor de nós mesmos, porquanto as leis do universo corrigem o mal, onde o mal apareça. Contudo, em matéria de aperfeiçoamento moral, jamais constrange a consciência. Ou trabalhamos espontaneamente e progredimos, conquistando a própria elevação, ou preferimos preparar e estancamos em ponto morto. Rápida. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é 505, do Livro dos Espíritos, tá? Pergunta: os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? É interessante que é parecido com a pergunta de ontem, que eu ainda falei sobre os ascensionados, né? Quer que repita a pergunta? Quero. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não. Resposta: não. Muitas vezes os que dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usam na terra e, amando destes, respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro por quem respondeis como por vós mesmos. Obre
obre em vosso nome. Ou seja, aquela história que eu falo. Trabalho no nome da personalidade que está sendo rodada. É aquela história que eu falo. Olha, nós vemos Que é minha muito mãe e isso aí. meu pai. Nós vemos muito isso Cadê aí o planeta? na ação do Bezerra de Menezes. Tem muitos lugares aí, aqui é o doutor Bezerra de Menezes que está atendendo e tudo, e não é ele na realidade. Por exemplo, lá naquela rádio que tem a Rádio Brasil, do falecido Zaru, eles têm um Bezerra de Menezes que ele não encaixa no conhecimento a leitura que nós podemos fazer através do Bezerra de Menezes. Se vê que falta alguma coisa, uma que o Bezerra de Menezes ele não tinha assim, vaidade de exaltar uma pessoa como maioral, como maior, porque ele tinha aquela força espiritual, mas ele não exibia aquilo, ele fazia naturalmente. E muitos também, fora disso que eu estou dizendo, nutre que o Bezerra de Menezes, que está em determinadas casas espirituais, seja aquele que profetizou e que trabalhou espiritualmente aqui no Rio de Janeiro, né? Principalmente aquele lado ali da 7 de setembro. É completamente, se for prestar bem atenção, pesquisar bem, ver que está faltando alguma coisa. Ele, você conviveu com o Bezerra de Menezes? Não, apenas Não, ver, estou me só baseando no responde. que eu li. Então tu está comprando peixe de terceiro, ele. Mas aí, meu querido, olha só, estou me baseando no que eu li. Então, o erro não é meu, porque eu levo em consideração, eu levo mesmo, respeito muito a fração espiritual. Eu acho que o que vem aqui da espiritualidade para nós nos dá o direito de ler, observar, pesquisar e chegar a uma conclusão. Agora, se tiver essa conclusão errada, fica igual você com Cristo. Eu, por exemplo, não tenho dúvida de determinadas coisas. O Bezerra não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, pelo que eu já li. Porque a sequência lógica está uma vitrine, está na cara. Agora, quando vejo coisas que estão fugindo daquilo ali, pode ser ou não. Cai nisso aí que falou. Rogério, tinha um expositor aqui no Rio de Janeiro, eu esqueci o nome dele, é Celso alguma coisa, que ele relata em relação a esse assunto aí. Ele relata um fato que aconteceu com ele numa cidade aqui do interior do estado, também não lembro o nome. Ele foi nessa instituição, fez a exposição dele e tal, e ao final da reunião, tinha lá um hábito no grupo de todos irem consultar o mentor da casa. E quando você chegava para o mentor, né, era Santo Agostinho, o Carlos até conhece essa história, né? Era Santo Agostinho e tal. E o menino, esse expositor, ele não tinha o que perguntar, cada um perguntava o que queria. E ele não tinha o que perguntar, aí ele indagou do espírito. Como é que está Santa Mônica? Aí ele, Santa Mônica? Que Santa Mônica? Ué, mas você não é Santo Agostinho? Sua mãe. Ele, não, minha mãe não é Santa Mônica, não. Ele, mas então como é que você adota esse... Não, eu falei que eu sou Santo Agostinho, todo mundo acreditou, então eu continuo sendo Santo Agostinho. Então, quer dizer, é mesmo o que está junto. O Júnior estava lendo ali na pergunta se aquele espírito protetor pode estar enquadrado. Então, quer dizer assim, Aqui tem bastante tempo, senão. Vamos ao Miramês. Miramês agora vai acrescentar comentários sobre esse tema, esse assunto. Vamos ver o que ele diz. Mas ele conhece o Bezerra. olha, eu me ligo muito na espiritualidade, eu não faço alavanqueiro. Eu faço dentro do estudo. Eu, quando criança, frequentei muito centro de Umbanda. E eu ficava assim curioso. Porra, esse Zé Pilintra tá em todo lugar, mano. Tu achava ele que era o Zé Pilantra? Não, o negócio é o seguinte, era um desdobramento ou uma multiplicação de Zé Pilintra, de Mãe Padilha, que por todo lugar tá lá. E aí, quer dizer, é a mesma coisa de Bezerra de Menezes, Jesus Cristo, de tudo.
cada um pela a mensagem coloca, e muitas das vezes eles nem se nomeiam. O encarnado é que já julga ali, já botou, que nem foi o caso aqui já julga na hora e pronto, aí o cara adota aqui, tá bom, satisfez todo mundo, tá todo mundo na paz, beleza, então é isso aí. Então vamos lá, o capítulo 46, alusivo à questão 555 do Livro dos Espíritos, nomes conhecidos. Há pessoas que conhecem a realidade dos protetores 505, espirituais. Carlos. Não, 505. Você falou 555? Não, eu falei 556, 505. Nomes conhecidos. Há pessoas que conhecem a realidade dos protetores espirituais e os tratam pelo nome de personalidades conhecidas ou de grandes vultos da história, guardando esses nomes com gratidão, enumerando os valores imortais dos que viveram no mundo sob o signo do amor. Os tutelares da espiritualidade, porém não ser tais personagens, usam apenas seus nomes como representantes daquele gênio do amor e da verdade, assim como os tais estavam representando Jesus na terra. Eles, os protetores, esforçam-se para representar os que lhes emprestam os nomes. Não tenhas dúvida sobre a proteção espiritual que sempre chega a todos pelas vias que Deus achar mais convenientes. Aumenta a fé, porque a confiança forma canais, dando passagem às forças do bem para os corações que esperam, trabalhando na lavoura da caridade. Os anjos do Senhor se confundem uns com os outros pela força e presença do amor. São personalidades individuais, mas todos e todos são um, na plenitude do entendimento, na unidade de Deus. Os nomes conhecidos atribuídos aos protetores dão mais facilidade de identificação e mais segurança aos tutelados. Com o tempo, e isso não deve demorar, a presença dos espíritos que dirigem a humanidade vai ficando mais visível às criaturas e receberão seus conselhos mais diretamente pela força da afinidade. Somente a caridade, na sua mais alta manifestação, como sendo o próprio amor, afinizará as duas dimensões da vida. Esse é o trabalho e a vitória de Jesus para com todos nós. Não fiques triste querendo ver pessoalmente espíritos de alto estirpe. Eles estão, em muitos casos, junto ao teu coração de encarnado e também dos desencarnados. Basta observares a tua vida e as ideias que surgirem em tua mente, que logo notarás de onde elas vêm, pela sua estrutura espiritual, pelo seu relacionamento com a verdade. O céu nunca fica longe dos que devem herdá-lo. Os protetores que recebem ou se dão nome de santos e sábios se fundem nas suas virtudes, esplendem nos seus procedimentos espirituais e alcançam o que pretendem, porque o amor nunca falha nas suas diretrizes de educar e instruir. Todo tutelado, mesmo os mais rebeldes, leva a semente lançada pelo seu mantenedor na área do coração, e algum dia ela germina em seu peito, em uma vida ou em outra. A semente da verdade não morre jamais. Não somente os homens têm seus protetores, tudo o que existe é acompanhado por ilustres espíritos, dando impulso à verdade com o nome de progresso.
Se os homens têm anjos da guarda, o lar igualmente os possui. Assim também as cidades, os países, a própria terra e inúmeras divisões da vida. O homem sabe disso por intuição, desde o índio até o sábio. As coisas não acontecem sem a permissão de Deus, mesmo as guerras. Nos acontecimentos, as forças soberanas fazem com que a luz se faça para a paz e o entendimento das criaturas. Regride ao passado e notarás que até nos acontecimentos do período que chamas de bárbaro, floresceu o progresso. Não são os homens que os dirigem e que ditam as leis para eles mesmos. Eles são canais de ideias dos espíritos que os dirigem. O progresso surge de acordo com a elevação das almas encarnadas, ou mesmo fora do corpo. É grave. E o Espiritismo veio ao mundo para dar maior entendimento aos homens sobre a vida espiritual, de maneira que eles passem a melhorar, porque, compreendendo que somente recebem o que merecem, esforçam-se para merecer o melhor dele, que trabalha em favor dos homens. Que assim Na leitura, está dizendo uma coisa. Naquele estudo do Nosso Lar, estava num momento em que a Terra estava em guerra. O Hermê, aí não é da espiritualidade, eu imagino que o homem, o encarnado, ele seja sim o responsável por um acontecimento como a gravidade na Terra. Agora, dizer que, igual foi a leitura aí, que o controle vem lá do alto, ou vem da pátria espiritual, eu fico assim um pouco na dúvida, porque eu somo as coisas de bem que vêm de lá, e não de mal. Mas, Erlei, o problema todo, sabe o que é? É não saber fazer a divisão ou a compactação de cada área de acordo com a dimensão, sabe? De acordo com o tipo de espírito que se vivia aquele ambiente. Aí a gente vê só morrer é ruim, continuar a viver é bom. Então, partindo só dessas extremidades, a gente não consegue ver o amor, sabe, se desenvolvendo ao ponto que a minha tia, quando eu falei, nosso Deus é o Deus do bem e o Deus do mal. O quê? Eu tenho 3 Bíblias aqui, onde está escrito isso? Aí eu peguei meu celularzinho. Onde está escrito? Aí eu peguei meu celularzinho, botei lá no GPT, esse aplicativo de inteligência artificial, aonde na Bíblia está escrito que Deus é o Deus do bem e do mal. Aí vem lá. Isso é bom para isso. Eu vou saber da Bíblia de pé a cabeça, o que está ali, aonde é que está. Aí veio ali, em Isaías, capítulo tal e tal. E ele coloca ali a mensagem e coloca o porquê. E é interessante por isso, porque a gente está muito preso a essa coisa cronológica e essa dualidade do bem e do mal. Ele levantou esse assunto ali agora, né? O que vem do bem, eu vou computar. O de mal é o que nós que criamos. Não. Então não tem uma direção nisso aí? Tem, né? Então o mal também está em planejamento, de alguma forma, né? O mal... Podemos até não entender. Exatamente. E o Num mal, primeiro momento a gente não entende, né? O mal é o início do progresso, do bem, do crescimento, da harmonia. Um homem grosseiro está ali à noite, escondido, esperando passar uma mulher e vai ali fazer um estupro. O que ele está querendo ali? Ele está querendo o mal dele? Na visão dele, ele está querendo saciar um desejo, uma vontade. E ali, na ignorância, ele está fazendo uma violência na qual ele não projeta essa grosseria, essa violência à frente. Ele só sabe ele fazer a leitura da necessidade dele. Mais tarde, passando
a parte do julgamento, da condenação, de exercer aquilo tudo, depois outras encarnações, vivendo outras situações, ele começa a fazer a leitura já projetando o que o outro vai sentir, o que o outro vai ver. Quer dizer, isso tudo é ganho de conhecimento, começando do lado bruto, do lado grosseiro. Mas eu te pergunto uma coisa, você vê progresso? Não estou dizendo espiritualmente, na leitura não, eu digo o teu conhecimento que você adquiriu, você vê progresso na extinção da raça humana através da bomba atômica que foi soltada lá em Hiroshima e Nagasaki. Você vê aquilo ali como progresso? Lógico que eu vejo. Como eu falei do cara que estupra uma pessoa ali na frente. Por que aconteceu isso? Então, Por que Deus permitiu que fosse lançado aquelas bombas ali? Ele não podia intervir? Lógico. Entendeu? Então o raciocínio te leva também por esse lado aí. Na realidade, é descoberto como é que é? Como é o nome do cara? Que descobriu? Que é o filme, a descoberta dele não foi só. A descoberta dele não foi só pro mal, cara. Não, né? Teve também uma situação de bem. Não, o próprio fato em si, o próprio holocausto mesmo, né? Ali, lá a explosão da bomba, aquilo ali tem uma finalidade muito. Ele tem uma finalidade muito importante, a Segunda Guerra, que a gente não vê desse ponto, que foi os elementos principais, né? O Japão e a Alemanha, eles mudaram completamente a cabeça dos caras, porque não era uma coisa de mídia. Você vê que os caras eles estavam com uma ideia e hoje eles se coisa com relação a isso. Você vê que o Japão nem exército tem, né? Agora que foi fazer exército, nem exército criou. Então eles fizeram um exame de consciência. Isso é muito bom quando acontece um erro e uma população faz o exame de consciência, a gente estava errado. Todo mundo. Vamos agora começar de forma diferente. Começaram de forma diferente, cresceram e estão detalhe, o próprio Estados Unidos depois assessorou o Japão financeiramente, né? Ali foi a grande descoberta dos americanos, que é a coisa que dá mais dinheiro para eles é a guerra. Você destrói uma e depois você vem com a reconstrução, que é o que a Rússia está fazendo agora com a Ucrânia. Mas a Ucrânia agora começou a devolver, né? Devolveu uma rebombardeou. Então o que acontece? Quando vem as empreiteiras de construção, é que os caras ganham dinheiro pra caramba, é aí que faz dinheiro. Então a guerra é uma coisa forjada. A gente quer ver É um ganho espiritual, né? Que a gente está analisando o ganho espiritual, descontou isso aí tudo, entendeu? Assim, tudo que acontece, tem aquela novela que teve aí, né? Tudo de ruim que acontece, no final das contas é um nosso bem, bem, nosso bem. Não, e isso aí, quando eu passei a compreender, isso aí te acalma. Isso aí te coloca numa tranquilidade de que isso tudo é uma forma grosseira para trabalhar com grosseiros. Não tem outro meio, porque senão tu mima. Uma vez eu sentado num distribuidor, faltavam 5 pessoas para me atender, para o comprador me atender, eu peguei um livro de distribuição e fiquei lendo. Aí a matéria era falando sobre a logística na Rússia. Falando que na Rússia a logística, o maquinário é top. Tudo lá é top. Única coisa que é ruim, material humano. Aí o cara explica o porquê. Eles são, sabe, um legado que veio do comunismo. Eles não riem para o cliente. Eles não têm paciência com o cliente. Eles trabalham de cara amarrada, com raiva, porque eles têm uma cultura de que o governo tem que dar tudo e eles perderam. Carlos, a Europa toda é assim, eles são casos secos. Sim. A Europa toda é assim, se você tanto que não é isso, não é uma instituição política, não, mas ali na Rússia é pior, né? Alemão é assim, italiano é assim, aí todos eles são grossos pra cacete. Coloca isso tudo, coloca essa situação de que o comunismo não é o lado econômico, político adequado. Por quê? Porque a humanidade não está ainda nessa altura de receber e continuar trabalhando de forma amorosa. A gente tem que levar na cabeça, nós somos espírito prego, nasceu para... Eu não ligo muito isso a um regime político, não. Eu ligo mais isso à cultura populacional. Não, mas ali está dizendo... Porque, porra, não, para a questão de evolução do homem aqui na Terra, esses caras chegaram primeiro.
Os vikings, aquela região dali, vikings, bárbaros, esses caras foram Não, mas a gente basicamente está dizendo uma cultura do comunismo. Eu vou te falar. O comunismo adequou aquela... Você quer ver um lugar que quase ninguém fala e tem problema pra cacete? É a Austrália. A Austrália foi colonizada pela Inglaterra. E lá eles têm um problema que era uma quantidade muito maior de aborígenes do que eram os índios daqui. E o que aconteceu? Você foi miscigenando, eles fizeram uma reconhecimento, diferente da África, foi fazendo depois, eles logo fizeram reconhecimento dessa população. O que acontece? Os caras ficaram igualzinho daqui coisa. E outra coisa, são bravos, ó, a Austrália é igual o Rio de Janeiro. Roubo pra cacete. Negócio de pegar corrida de táxi. Eu esqueci quem que teve na história que falou isso pra mim, Sidney. Você pega do táxi, entra, abriu a porta e sai correndo. Os caras tomam volta pra caramba lá de negócio de corrida de táxi. Por quê? Os caras têm essa cultura aborígene lá. E para reintegrar esses caras na sociedade, lê depois alguma coisa sobre isso. É uma dificuldade tremenda, que os caras estão naquela coisa aí, não é questão de ser política comunista ou política socialista, é uma questão de origem da pessoa, da origem dele. Ele já vem com aquilo dali, já de séculos e séculos está acabando naquilo. Não, mas eu estou dizendo Já vem de séculos e séculos. E outra coisa também. Grupo. E outra coisa também. Não Você fala quer que ver? é ladrão, que é isso. Renato, que... eu não sei se Valdemir se lembra, tá meu amigo meu, ex-amigo meu, que ele é mais amigo meu, que ele fez uma sacanagem comigo também, Renato. Ele está no Canadá há 25 anos. Ele está no Canadá há 25 anos. O Canadá também é assim. No Canadá, essas pessoas são secas, sérias. Até os caras do Brasil que vão pra lá, não sei por quê. Se ele for Lá, a pro nosso temperatura. lado, Peraí, a temperatura. é assim. A temperatura lá. Ele não está em Montreal, não. Outra cidade lá do Canadá que faz frio pra caramba. Quase na coisa do estado Lá do Canadá. O que acontece? Ele está nessa cidade. Ele falou que tem vezes, meu irmão estava contando, tem vezes do trabalho ele foi para lá pela Vale. Aí depois foi para Petrobras e agora está numa outra empresa de petróleo. O que acontece? Lá, o americano, o canadense, o neozelandês, ele falou que o frio lá, o inverno lá, cara, faz frio na porta dele, 2, 3 metros de neve. Aí eles têm da cidade, você tem túneis por baixo para poder ir para o shopping. Todo mundo lá é sem seco. A estação faz isso. Eu conheci um cara que foi professor na Alemanha. Professor de línguas na Alemanha, ele vai trabalhar. Então, na Alemanha também é uma coisa, quando você tem um tempo quente, fica todo mundo feliz. E quando o tempo cai, isso aí não é questão de ser um partido político ou não. É questão de origem. São vários fatores. Uma salada para misturar tudo. Para dizer que isso daí não é um regime ou comunista ou socialista que faz isso. Sim. Foi o comunismo que moldou a população de uma forma preguiçosa. Foi pela reportagem ali mostrando e pelo que a Joana de Ângeles coloca, que o comunismo... Aí você está indo numa bolha. A melhor, lógico. Eu não uso bolha. Eu não uso bolha para... eu não uso bolha para poder seguir meu lado espiritual. Eu uso a origem da vida, é ciência. Que todo mundo é ladrão, que tudo rouba, que tudo é ruim, que tudo é isso. Tu tá revoltado. Não estou revoltado não estou revoltado da vida não. A gente não tinha isso aqui no Brasil. Agora todo mundo fica nesse artigozinho de coisa, a gente um é culpado, mas cara. A gente usa matéria, como você mesmo falou, matéria. Não é bolha, não é isso. Você tem que usar a ciência para você estabelecer os fatos verdadeiros. Foi um Tudo é estudo ciência. que fizeram e constataram que lá o material humano não era adequado para ser recepcionista. De repente, para ser o patrão, era show, mas para ser recepcionista, trabalhar com o povo, não é bom. Vamos voltar ao fim da meada? Vamos voltar aí. Qual era o tema inicial que a gente estava discutindo aí? Então, é ser assessorado pelos espíritos e a gente quer o nome da Sabina, seu entidade. pai é um chá. Então, aí, eu coloquei, foi isso que essa visão positiva ou negativa nossa de acordo com o mundo que vivemos, é fruto do meio. Tem aquele lado, né, cara, você vê, né? A gente está fazendo uma análise e a gente esquece de um fato. Por exemplo, essa guerra que você vê lá no Oriente Médio lá. O cara hoje é judeu, amanhã entendeu? Está reencarnando aqui, está reencarnando Bota de um ali. lado e de outro, Para você ter Mas aí é que está. possibilidade de O espírito aprendizado. ali, viciado em criar guerra, ele vai criar tanto ali como lá. Sim, cara. Até modificar isso. Até ele entender que eu estou brigando por uma causa boba. Boba, Eu defendi uma causa aqui, estou defendendo a outra ali, e no final das contas não vai dar em nada. Vai dar em nada. Entendeu? Então o problema é esse aí. Bem, gente, eu acho que paramos aqui, damos sequência, eu acho que a gente já discutiu bem. Porque essas questões aí, esse questionamento, a gente já vê já umas 3 ou 4 reuniões tratando do mesmo tema, né? Então está bem debatido, né?
podemos então agradecer, né, o momento de reunião que a gente vivenciou hoje. As discussões são sempre boas, às vezes acaloradas, e vibrar aí pela humanidade, pedir paz para todos, né, especialmente as pessoas que não têm essa compreensão, esse entendimento, como nós, né? Muitas vezes nos exaltamos, tomamos decisões precipitadas. Estamos em bolhas. Estou em bolha. Vamos furar essas bolhas aí, vamos viver. Estou em bolha. Eu tenho uma situação, já é a segunda vez que eu ouço o Miramês falar, né? Ele faz um comparativo aí entre o índio e a sociedade. Eu acho que há da parte dele um certo preconceito, não, em relação aos índios. Pô, cara, civilizações indígenas aí super evoluídas, né? Mas enfim, que possamos expressar aí a espiritualidade, a nossa gratidão pelo suporte que nos dá, a Deus pela bênção da vida, como já foi pedido, paz, né? Especialmente o socorro àqueles mais necessitados, o socorro no sentido de incentivo, né? De encorajamento, para que os nossos irmãos possam aí acalmar os corações. E bênçãos para todos os pais, todas as mães, todos os que têm suas responsabilidades, os seus compromissos. Dessa forma, a gente está encerrando esse momento da reunião. Eu gostaria de encerrar hoje de uma forma um pouquinho diferente. Eu estava lembrando aqui que tem um tempo que a gente não toma essa atitude aqui. Não pode botar a música do Fábio Júnior. Não. Pai. Pai, não é outra história. Pô, meu irmão, dia do pai, botava lá a música do Fábio Júnior. A gente nem conhecia o pai que fez a gente, ele tinha uma vontade de conhecer meu pai. Acabou, meu pai apareceu por causa dele, levou-lhe uma volta do meu pai sumiu de novo. Cada um tem um pai que merece, né? Fala do Maria, como é que é do Maria de... agora... Cindine, não, Piscine, Cindine foi a empresa que eu trabalhei. Cassini. Muito gostosa essa aqui, cara. E vamos pedir as nossas liberações, vamos pedir de acordo com as nossas necessidades, aquilo que a gente possa vir a merecer, né? Receber na manhã de hoje. Cada um tem a sua forma de fazer seus pedidos. É hora de silenciosamente pedir. Beleza? Então vamos lá os nossos pedidos aí, que a gente vai receber na manhã de hoje muitas coisas boas.
agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.